E como vimos no vídeo passado, Taesun teve uma pequena crise e ao chegar em casa, deixou nossa waifu bastante preocupada pelo estado do rapaz. E após uma pequena conversa, Lee manda o garoto tomar um banho e vai preparar um chazinho para seu boy. Nessa situação, enquanto prepara o chá, a garota fica imaginando que o melhor seria não perguntar o que estava acontecendo, já que dizer "eu não estou bem" pode ser algo bastante difícil às vezes. Pouco tempo depois, Mon sai do banho e vai até sua gata, que lhe entrega a bebida quente que havia preparado. E após ouvir os agradecimentos do rapaz, Sora se levanta e diz que já estava indo para a cama. Mas é parada por Mon, que a segura pelo braço e percebendo que seu futuro marido queria conversar, nossa deusa magnífica se senta novamente e os dois acabam conversando por um tempo. No final, o ML diz que agora já estava bem e o casal vai dormir. No dia seguinte na empresa, o chefe iludido, após ver sua gata, acaba seguindo a garota e escuta a conversa da mulher com a mãe dela. Após desligar a ligação, a garota começa a pensar nas coisas que aconteceram até agora e sobre o relacionamento dela com John, o que me faz questionar a índole dessa senhorita. Então, nessa hora, acabamos descobrindo que a garota queria apenas curtir um pouco com John e depois terminar com ele, mas acabou tendo seu plano frustrado, pois acabou gostando do chefinho iludido mais que o esperado. Nessa mesma ocasião, acabamos percebendo que a mulher estava bastante insegura sobre o relacionamento dos dois, já que acreditava que isso seria bastante difícil por não possuir muito dinheiro, e também pelo fato da família de John ser bastante rica e provavelmente não iria aceitar o namoro dos dois. E por esse motivo, ela desejou que seu pai enfermo fosse de Americanas, pois na sua percepção, o velho a atrapalhava de viver a própria vida. E eu confesso que eu achei meio triste a forma que a garota pensa nas coisas e eu já não achava ela muito interessante. Agora eu fiquei ainda mais em dúvida sobre o caráter dessa mulher. E de volta à garota, ela continua com seus pensamentos sombrios e na manhã seguinte, Sora é acordada por seu alarme e vai até a cozinha e ao perceber que não havia nada sobre a mesa, ela chega à conclusão que seu boy não estava bem e vai até o quarto de Taesun. Lá, a protagonista descobre que o rapaz estava ardendo em febre e tenta conversar com um homem que apenas murmurava algumas coisas enquanto dormia. Mas a situação fica estranha quando o ML diz o nome de alguém, fazendo nossa waifu ficar bastante pensativo. Já no trabalho, Sora não consegue tirar da cabeça o que ouviu e fica se perguntando quem seria aquela pessoa. Alguém está com ciúmes. Mas antes de chegar a qualquer conclusão, a protagonista recebe uma mensagem dizendo que ela havia esquecido de mandar uma parte do projeto e volta sua atenção para seu trabalho. Ao mesmo tempo, Taesun, que estava doente em casa, acaba sonhando com o que havia acontecido na empresa no dia que teve a crise existencial. Nessa hora, acabamos descobrindo que os dois colegas de trabalho do rapaz, tanto o chefe como o figurante, são dois canalhas. E enquanto os extras conversavam, Taesun acaba ficando irritado pelo que ouviu e inventa que precisava ir ao banheiro. E enquanto voltava, acaba escutando algumas coisas desagradáveis e entra na sala do nada e pega os figurantes no flagra, que ficam sem reação. Mas o rapaz apenas recolhe suas coisas e vai embora sem dizer nada. Mais tarde, Sora volta do trabalho e vai checar como seu boy estava. Na manhã seguinte, Taesun acorda se sentindo melhor e vai até a cozinha preparar a refeição de sua gata. Chegando lá, Mon quase tem um ataque do coração por causa da fofura de sua futura esposa, que havia preparado uma refeição para ele. Ao mesmo tempo, Garan estava se sentindo entediado e fica pensando sobre o que fazer, e decide assistir algo e vai atrás de uma companhia, mas após não conseguir ninguém e ainda lembrar do beijo que viu sua crush dando em outro, o rapaz se levanta revoltado, dizendo que ele iria sozinho. Enquanto isso, nosso casal maravilha passava um tempo junto e Sora pergunta se o ML já havia tomado seu remédio e se o rapaz já se sentia melhor. Mas, após ouvir os comentários de Taesun sobre ela, chega à conclusão que o jovem já estava bem. Nessa hora, Garan liga para os dois e pergunta se o casal queria ir mais ele assistir uma peça. Pouco tempo depois, os três acabam se encontrando e Mon deixa escapar que ele havia se demitido
demitido da empresa. E depois de ver a surpresa de Garan ao ouvir isso, o ML fica deprimido e diz que era inevitável, já que ele meio que entrou em uma empresa obscura. E fala para o garoto tomar cuidado ao aceitar uma vaga de emprego. Enquanto isso, a protagonista fica imaginando que Mon estava agindo estranho desde o dia que falou o nome de alguém enquanto estava doente. E eu acho que alguém está com ciúmes. Já dentro do local para assistir a peça de terror, os três se sentam em seus lugares e eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação de Garan, que pula no colo da protagonista quando um dos atores passa do lado dele, usando a roupa e a maquiagem de seu personagem. E como você já deve ter imaginado, depois dessa, ele troca de lugar com o ML e Lin fica na cadeira do corredor. E com o início da apresentação, o garoto se gruda no braço de Mon, que olha para a protagonista e percebe que sua gata também estava assustada. E como um bom namorado, segura a mão da senhorita, que acaba ficando nervosa por causa disso e esquece totalmente a peça de terror. E com o final da apresentação, os três vão tomar um sorvete e conversar um pouquinho. E como já estava ficando tarde, cada um segue seu caminho e nossa deusa magnífica agradece por Mon ter segurado sua mão mais cedo. E ao ouvir isso, Taesun fica pensando que ele era o homem mais sortudo do mundo por ter conseguido passar um tempo tão bom assim com os amigos e também por ter a namorada mais fofa do mundo. E simplesmente dá um abraço na protagonista, que fica totalmente sem reação. Depois disso, o ML olha para o rosto da garota, que abaixa a cabeça envergonhada, sem saber o que fazer. Vendo isso, nosso deus grego pergunta se Lin estava achando que ele iria beijá-la. E sem ouvir nenhuma resposta da garota, o rapaz diz que ela estava certa e dá um beijo em nossa flor e retribui logo em seguida. E enquanto nosso casal maravilha se dava muito bem, as coisas não estavam muito bem para nosso menino Garan, e quando estava voltando para sua casa, acaba se encontrando com a lambisgoia que ele gostava e a mulher o convida para tomar alguns drinks. Nessa mesma ocasião, a garota desabafa com o coitado sobre seu relacionamento e como as coisas não estavam indo muito bem. E com o decorrer da conversa, o clima fica até bom, mas as coisas mudam completamente quando a mulher começa a falar do passado, deixando o Garan bastante irritado. No dia seguinte, a garota vai até o rapaz e pergunta se ele havia chegado bem a noite passada e pergunta se ela tinha falado algo que não devia por causa do álcool. E após ouvir a resposta do jovem, a figurante vai atender uma ligação e Garan fica imaginando um monte de coisa e acaba chorando em seguida. Coitado do rapaz. Enquanto isso, na empresa onde a protagonista trabalha, John tenta descobrir se estava acontecendo alguma coisa, já que sua gata estava mantendo distância dele e o casal apenas se falava por mensagem. Após isso, os dois marcam um encontro depois do trabalho. E com o final do expediente, cada um fica pensando um pouco na vida e a garota tenta conseguir coragem para contar o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, o casal se encontra em um lugar para conversar e Soo-jong acaba tomando vários drinks seguidos e percebendo isso, John pergunta se não tinha nada que ela gostaria de falar para ele. Nessa situação, Soo pergunta se o rapaz não poderia esperar até o álcool começar a fazer efeito. Depois de um tempo, John interrompe sua gata, que olha para ele bastante triste e pede desculpas. Nessa hora, o rapaz se levanta e diz que parecia que a mulher estava terminando com ele. E em seguida pergunta se não teria alguém para buscar a senhorita, que ao ouvir isso diz que não queria ir para casa. Percebendo que as coisas estavam complicadas, o chefinho iludido leva a senhorita até um hotel, onde deita a mulher na cama e a cobre com um cobertor. E em seguida vai escrever um bilhete. E enquanto via seu homem escapar entre seus dedos, Tu fica imaginando que também queria ser feliz. Então, após terminar o que estava fazendo, nosso garoto pega suas coisas e tenta ir embora. Mas acaba surpreendido pela senhorita, que se levanta e diz para o rapaz não ir embora e simplesmente dá um beijo no desavisado. Após aproveitar um pouquinho o que estava acontecendo, John segura a mulher contra a cama e manda a senhorita esperar. Mas após ver uma vista interessante, o rapaz fica envergonhado e toma distância. Vendo isso, Soo-jong pergunta se
ele era impotente ou algo do gênero. E ao ouvir isso, o chefinho iludido fala que não era esse o motivo, já que o rapaz queria fazer aquilo quando as coisas entre eles estivessem ficado melhor, e não daquela forma. Na manhã seguinte, John conversa com Lin sobre um certo projeto e em seguida, nossa Ai-Fu manda uma mensagem para a gata do rapaz perguntando onde estava os arquivos que era para a moça já ter preparado. Pouco tempo depois, Su finaliza seu trabalho e pega todos de surpresa, já que havia mudado totalmente os arquivos e, como você já deve ter imaginado, acabou recebendo um esporro da protagonista e teve que refazer o trabalho. Mas as coisas não acabam por aqui. Mais tarde, Sora quase pula no pescoço da mulher ao ter uma pequena conversa com ela. A sem noção acaba falando que não devia, fazendo nossa Flor lembrar de um momento do passado onde o chefinho acabou tomando uma bofetada pelo atraso do projeto em que estavam trabalhando. Mas antes de perder totalmente o controle, Sora invoca a sabedoria de Buda e dá um sermão na garota sobre como seu atraso atrapalhava os outros funcionários. Mais tarde, em casa, nosso casal maravilha aproveita a companhia um do outro e Mon acaba percebendo que sua gata estava com a cabeça em outro lugar e resolve alimentar ela com algumas uvas. E quase acaba indo dessa para melhor com a fofura da protagonista. E como você já deve ter imaginado, ele continua com a alimentação enquanto admirava o momento. E eu confesso que tenho que concordar com ele. Nossa deusa magnífica é muito fofa. À noite, após se deitar para dormir, Lin acaba tendo insônia e vai tentar fazer algumas coisas enquanto esperava o sono voltar. Mas acaba interrompida pelo ML e obriga o rapaz a voltar para a cama. Na manhã seguinte, a protagonista acorda cedo e quando vai pegar um táxi, nos proporciona um momento bastante engraçado com o diálogo dela com o motorista do táxi. Já no trabalho, a garota inicia sua rotina, mas pouco tempo depois começa a não se sentir muito bem e, percebendo isso, John pergunta se a senhorita estava bem, já que eles teriam uma reunião mais tarde. E como você já deve ter imaginado, Sora diz que estava tudo bem e vai até o banheiro tomar um remédio. E de volta à sua residência, nossa gata entra de uma vez em casa e pega a mão sem camisa e por alguns segundos a alma da mulher sai de seu corpo e ela fica sem reação. Logo em seguida, a senhorita dá um tapão nas costas do ML e o manda colocar uma camisa. E eu quase me acabo de rir nessa hora com essa situação. Após esse pequeno e inusitado momento, Lin diz para Tae-sun que não estava se sentindo bem e pede para o rapaz ir até a farmácia comprar alguns absorventes para ela. Ouvindo isso, Mon brinca, dizendo que nunca havia feito algo do tipo e sua reação foi a melhor coisa quando percebeu que Lin estava falando sério sobre aquilo. Com isso, nosso deus grego sai em sua missão e chegando no local fica totalmente perdido e resolve pedir ajuda para algumas moças que estavam ali. Nessa hora, nosso major diz para as garotas o que ele estava querendo comprar e as senhoritas perguntam o tamanho. E na maior inocência do mundo, Tae-sun acaba respondendo que era P ao lembrar do tamanho da blusa de sua amada. E como você já deve ter imaginado, as garotas quase rolaram no chão de tanto rir e percebendo que o coitado estava totalmente perdido, acabam ajudando ele. E eu nem vou julgar o ML com isso, porque eu no lugar dele provavelmente teria respondido o mesmo. Já de volta à sua residência, Mon cuida de sua gata e dá alguns mimos para a senhorita, que fica envergonhada com aquilo, nos proporcionando um momento bastante fofo entre eles. Mas eu tenho plena certeza que ela gostou disso, por mais que tenha ficado envergonhada. Na manhã seguinte, Lin acorda cedo e já recuperada vai para a empresa e ao chegar lá, percebe que havia uma notificação dizendo que o pai da gata de John havia ido de Americana. E eu confesso que por essa eu não esperava. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os capítulos, na minha opinião, eles foram bastante interessantes, já que tivemos alguns momentos sombrios que serviram para explicar algumas coisas e dar mais profundidade para a história. Então comenta aí o que vocês acharam sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.